Bom, nós estamos numa campanha muito importante, né? E a campanha que a gente está, nesses dias, falando para a igreja, é para dizer a você e para mim que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o tema base está lá em Gálatas 5, e a gente vai destrinchar um pouco esse livro tão importante que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja. E o contexto de Gálatas 5 era porque os gálatas, naquele momento, estavam vivendo um perigo, porque eles estavam sendo inflamados por teologias e ideologias totalmente fora do contexto cristão. Então, os gálatas estavam dentro da igreja, já haviam aprendido sobre a liberdade de Cristo, sobre o que significa o sangue derramado na cruz, mas deram vazão a informações de fora que começaram a ser inflamados por ideologias e teologias diferentes daquilo que a Bíblia diz. E nós hoje, vivendo nesse contexto de muitas informações, não somos diferentes. Boa noite a você que está em casa, não falei com você. Nós somos bombardeados também por várias ideologias e teologias diferentes, não num contexto ideológico de igreja, mas bíblico. Por isso que é sempre bom, quando você ouvir uma palavra, testifique sempre na palavra de Deus. E não o que muitos homens ou muitas teologias diferentes daquilo que você aprendeu falam para você. Porque nós somos levados a muitos ventos de doutrina de forma fácil. Mas é importante nós estarmos embasados no que a palavra de Deus nos fala. E aí em Gálatas, a partir do capítulo 1, Paulo vai lá dizendo, a primeira frase, ele diz o seguinte, no versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Hoje pela manhã, como meu marido falou, a bispa Ana falou muito sobre isso, sobre a importância de nós não ficarmos mais debaixo de um jugo de escravidão emocional, por exemplo. Quando a gente tem uma dificuldade de perdoar, quando a gente tem alguma dificuldade de liberar um sentimento ruim de dentro de nós, quando muitas vezes temos dificuldade de desistir de um sentimento de vingança, somos colocados como escravos desse sentimento nocivo nas nossas vidas. O que em algum momento das nossas vidas, da nossa trajetória, isso se transformará em doenças, tanto psíquicas como físicas. Então aqui Paulo está dizendo, olha, ei, vocês foram libertos para serem livres e não mais escravos de um jugo que aprisionava vocês lá atrás. E vocês estão voltando para esse jugo, mas a pergunta que eu faço é, de quem e de que Cristo nos libertou? Cristo nos libertou de um jugo de escravidão. E aí você pode passear pelo contexto do que é uma escravidão. Eu sei do que eu era escrava. Muitas pessoas, antes de ter recebido a salvação e a conversão, podem ter sido escravas das drogas, da pornografia, da bebida. Outras pessoas podem ter sido dependentes emocionalmente de pessoas. Só consigo ser feliz se tiver alguém ao meu lado. E perderam, com o passar do tempo, a importância de saber que nós primeiro precisamos ser felizes, precisamos encontrar esse eixo de equilíbrio dentro de nós, para que depois nós possamos nos unir em maturidade, em saudabilidade com outra pessoa. Porque o que o mundo diz lá fora é que nós somos uma metade que estamos tentando encontrar uma outra metade. Né? Já dizia lá a música, alma gêmea,
metade da laranja. Eu não quero ser metade da laranja, não, gente. Eu quero ser uma laranja inteira, né? E eu creio aqui que todos nós que estamos aqui hoje, quem veio aqui, quem participou do Revisão de Vida, percebeu a importância de saber que você tem uma identidade única e que você é inteiro. E por você ser inteiro, você vai buscar uma outra pessoa inteira. Imagina, gente, que peso é você carregar uma pessoa que vai viver eternamente na sua metade. Imagina o que é carregar uma pessoa do seu lado sempre, que está sempre faltando alguma coisa, que nunca está bom, que está sempre pela metade, que nada termina, que nada faz do jeito de excelência, que não gera um hábito de excelência na sua vida. É pesado. Então, para que eu não me torne pesada para alguém, eu preciso me tornar inteira. Como, Alessandra, eu posso me tornar inteira? Primeiro, reconhecendo a sua identidade em Cristo Jesus. Foi para isso que Ele te salvou. Para dizer para você que você não é mais aquele escravo que te subjulgava lá atrás. Os pecados que te subjulgavam lá atrás. Sobre o domínio que a tua mente escrava fazia a respeito de você. E aí, muitas vezes, principalmente nós quando somos jovens, mas também os adultos, qual é o outro tipo de escravidão que nos aprisiona? Quando a gente precisa ser igual ao outro para nos tornarmos pertencentes. Isso é uma atitude peculiar da juventude, por exemplo. Ah, fuma um baseado aqui comigo. Porque se você fumar um baseado, você vai fazer parte da nossa tribo. Ah, o que tem mandar uma foto de pornografia para o grupo da galera? É normal, é comum. Ah, o que tem você tomar aqui algumas cervejinhas com a gente? Se você não tomar, você não se torna pertencente da galera. Ah, vive só de pão e de alface o dia inteiro, para você ficar magra e esbelta, que nem eu sou. E aí você vai condicionando a tua vida a ser igual ao outro, para você se sentir pertencente ao grupo. Você perde a sua identidade, pelo simples fato de você precisar ser dependente de pessoas, se tornar igual a pessoas e, por isso, se tornar escravo do que todas elas fazem, para você se tornar um com ela. Quando Cristo diz, você é liberto disso, você não precisa disso. Eu te dei saúde, eu te dei plenitude, eu te dei uma identidade. Eu te olho diferente, você é único, eu não te olho num todo, eu te olho em você, na sua individuação. E aí, muitas vezes, queremos nos tornar iguais para sermos cools, legais para os outros. Mas para nos distanciarmos de Deus e perdermos a nossa liberdade em Cristo Jesus. Você não precisa ser igual ao mundo. Você não precisa ser igual a todos. Você precisa ser aquilo que Deus determinou para você ser. Aqui a pastora Ana Cláudia falou que a sua profissão lhe deu a oportunidade de conhecer o mundo. Ela é uma mulher exemplar naquilo que faz. Ela é uma pastora, uma mulher ungida. Foi excelente naquilo que fez. E ainda faz como advogada. Mas ela decidiu viver a excelência de uma serva de Deus para contemplar e impactar toda uma geração e todos vocês que estiveram aqui, por exemplo, no Revisão de Vidas. Isso é cumprir a tua identidade em Cristo Jesus. Depois o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele fala sobre a lei. Versículo 2, ele diz, escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O que Paulo está dizendo aqui? Os judeus, eles têm como princípio circuncidar,
para que faça aquela pessoa diferente de todo o resto. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo sobre a lei. Existem duas vertentes importantes dentro do cristianismo, que muitos de nós não entendemos, o que é a lei e o que é a graça. A lei impositiva, que testifica sobre nós o quê? Os mandamentos que Deus nos dá. E os mandamentos que Deus nos dá são mandamentos diretivos, regras diretivas que não são para te aprisionar, mas são para te dar um caminho, são para te dar um eixo. Esse é o princípio de qualquer liderança. Qualquer sociedade na face da terra precisa de regras, porque se nós não tivéssemos regras, seríamos todos bárbaros, não é? Mataríamos, roubaríamos, viveríamos como animais irracionais. Mas a sociedade precisa de um eixo, de um caminho de regras, e é isso que o apóstolo Paulo fala. A diferença de você cumprir a lei por obrigatoriedade e de você cumprir a lei pela graça. Aquela igreja estava sendo inflamada, dizendo para todos eles, olha, vocês precisam circuncidar, porque senão vocês não fazem parte do reino de Deus. Porque senão Deus não se agrada de você, porque senão vocês vão morrer, porque senão Deus vai odiar vocês. E Paulo fala, peraí. Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio dizer para você, você vai viver a lei pela graça. A lei escraviza porque ela te obriga a fazer com a condicional punitiva. Se você não fizer, vai acontecer isso. Faça, senão. Mas a graça de Jesus Cristo veio para te levar à consciência de que a lei, ela é a proteção para a tua vida. E cumprir a lei pelo amor, que é a graça, é o que tudo você precisa fazer. O mundo não quer falar de pecado, porque o mundo diz para você que você é livre para fazer o que você quiser. Só que fazer o que você quiser vai te levar a consequências que você não vai querer. Muitas vezes, se a pessoa bebe demais, tem a liberdade de beber quantas vezes ela quiser, ela vai ter consequências no seu físico, consequências que ela não vai querer, que ela não desejou. Porque, na verdade, quando ela começou a beber, foi para ter um prazer momentâneo. Foi para ficar alegre, foi para ficar, né? Só que a conta depois vai chegar. E Paulo está dizendo que é esse tipo de lei que escraviza, que te obriga, que te condiciona a punição, não é a lei que Deus nos deu como mandamentos, como mandamento. Faça, senão você vai ser punido. E Deus fala, faça, porque você vai ser protegido. Faça, porque eu vou olhar para você com olhos de amor cada vez mais. E mesmo se você não fizer, eu continuo te amando. Mas quando você faz ou você deixa de fazer algo que é prejudicial para a sua vida, que você diz não com a liberdade de Cristo que Ele te dá, diga não ao erro, diga não ao pecado, diga não àquilo que te escraviza, diga não a uma dependência emocional, diga não a uma dependência física. Deus está contemplando a tua obediência. Eu quero dizer para vocês, queridos, que muitas coisas da nossa vida não vão acontecer por milagres. Existem coisas que você e eu estamos orando, pedindo um milagre. Senhor, derrama o teu milagre sobre essa causa, sobre a minha vida. E eu quero te dizer, queridos, não vai acontecer por um milagre, mas vai acontecer mediante a tua decisão. Uma pessoa querida disse para mim, para mim e para o meu marido, eu preciso, chorando muito, eu preciso tirar isso da minha vida, eu preciso tirar esse pecado, ora por mim, porque para Deus tirar isso de mim.
E eu falo, querido, isso é uma decisão que você precisa tomar. Esse milagre se chama a sua própria decisão. Através do teu não, o milagre vai acontecer. Essa proteção de você cumprir a lei por amor e por consciência do que você está fazendo, isso vai gerar a você o limite da tua vida, que vai gerar exatamente essa consciência do fazer em escolher entre o certo e o errado. Todos nós entendemos que a liberdade sem responsabilidade gera consequências ruins. Todos nós aqui somos livres. Qual é o conceito do aprisionamento, da prisão física? O conceito da prisão física é um ser humano que tem a sua liberdade e, por causa da sua irresponsabilidade, roubou, matou, fez algo diferente do que a lei diz para ele fazer. Então, por conta da sua irresponsabilidade, ele é preso. Perdeu a liberdade. Depois, com o tempo que ele está preso, me corrijam aqui os advogados maravilhosos, depois de um tempo, quando ele está preso, se ele tiver boa conduta dentro da prisão, ele pode receber a condicional. Sai da prisão, faz lá, vai trabalhar, vai fazer sei lá o que e tal, e volta para dormir. Então, você vai reconquistando essa liberdade aos poucos, mediante a responsabilidade daquilo que lhe foi entregue. E é isso que Jesus fala para nós. A liberdade que eu te entrego não é para você viver na libertinagem. Não é para você viver naquilo que vai te destruir. Não é para você viver naquilo que vai destruir o teu casamento. Não é para matar aquilo que você precisa apresentar para o seu filho, ser como você é. A liberdade que eu te dou é para que você tenha uma consciência de que há um limite na nossa vida e que esse limite é de responsabilidade sua. Portanto, não há liberdade sem responsabilidade. Se um pai diz para o jovem: vou deixar você ir para a festa, mas olha, não bebe. Aí o jovem vai para a festa, o que o jovem faz? Vai lá para poder pertencer ao seu grupo, bebe, 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 chega em casa, cambaleando, o pai olha e diz: te dei liberdade, confiei a você a liberdade, mas porque você não teve responsabilidade, a partir de agora você não vai sair mais. Isso é a sanção. A liberdade em Cristo Jesus, a consequência de uma liberdade sem responsabilidade, acontece que consequências ruins vão vir para a sua vida. Deus não vai chegar no seu quarto e falar: agora você vai ser castigado. Não. A própria consequência da sua escolha vai fazer isso para você. Portanto, quando você tomar uma decisão, pense: foi para essa liberdade que Cristo me libertou? Cumprir a lei sem o propósito da graça te leva a ser somente um religioso. Só posso usar saia. Só posso andar com o cabelo preso. Não posso falar palavrão. Não posso mentir. Mas o seu coração está cheio de coisas que precisam ser tratadas. Cheio de mentiras, cheio de invejas, cheio de raiva, de rancor, de coisas que estão te adoecendo por dentro. Cumprir esse propósito da lei sem a graça, que te leva a ser um religioso, faz com que você perca a visão da liberdade, da alegria que Jesus entregou para você viver. Mas viver a lei pela graça é ser obediente, é ser temente a Deus, porque essas questões protegem você de todo mal. Malaquias 3,10 diz o seguinte: olha, trazei todos os dízimos à casa do Senhor,
E provai de mim se eu não vos abrir a porta do céu, porque eu vou fechar a boca do devorador. Fechar a boca do devorador é o quê? É uma condicional diante da sua obediência. Se você obedecer a um princípio, você dá legalidade a Deus de fechar a boca do devorador que quer devorar a sua vida, que quer devorar as suas finanças. Então, ser dizimista fiel não se fala pelo fato de você virar um rico ou um milionário, mas você vai ser constantemente protegido pela tua obediência. Esse é o princípio de viver a lei pela graça. Eu vivo a lei de ser dizimista porque eu amo a obra de Deus e entendo que entrego a Ele a legalidade da minha proteção. Eu não sou rica, eu não sou milionária, nem eu nem a minha família, mas somos prósperos. Não nos falta nem coisa grande, nem coisa pequena, porque um princípio é cumprido pela graça que é o amor. Amém? Então, cumprir a lei pela lei te faz um religioso, mas cumprir a lei pela graça te torna um cristão. E aí a pergunta que se faz é, com a liberdade que Cristo te entrega, você tem sido um religioso ou você tem sido de fato um cristão? Ser justificado pela lei te tira da graça, porque isso te aprisiona. Mas a justificação pela lei é somente o fazer. Por exemplo, preciso fazer caridade para ser salvo. Você está vivendo pela lei. Mas vou fazer caridade, né? Está aqui o Sara Social. Vou fazer uma caridade porque eu quero aliviar a dor do meu irmão, porque eu amo o próximo. Porque eu quero tirar do próximo a dor que porventura um dia eu também vivi. Porque eu vou pagar a conta de luz de um irmão que está lá desempregado, que está quase na iminência de perder a sua luz, de ficar sem luz dentro de casa. Eu posso pagar, vou lá abençoar, vou aliviar a dor. Faço por amor, por um princípio de amor. Isso é cumprir a lei pela graça. Ajudar uns aos outros. Compartilhar uns com os outros. Você precisa entender qual é a motivação de tudo aquilo que você faz na liberdade que Cristo te deu. O sangue de Jesus derramado na cruz é a justificação de todos os que nele crê. Então, o que te justifica não é o quanto você cumpre a lei, mas é um sangue que foi derramado sobre a tua vida e que gera em você a consciência da importância de você obedecer por amor. E quando isso acontece, a Bíblia fala o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Você não vive mais a lei do fazer, mas você vive cumprir e obedecer a lei por amor a Deus, a quem te deu a regra, por reverência a quem cumpriu isso na sua vida. Pela lei, o Cordeiro Santo, ele precisava obedecer ao chamado de morrer pela humanidade. E sabe qual foi o princípio? O princípio não foi nos salvar. Salvar é uma consequência de quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O princípio da morte de Cristo foi a liberdade de me reconectar com Deus. Hoje eu tenho liberdade para chegar diante de Deus, através desse sangue, através de Cristo Jesus, para me derramar diante dele. O sangue de Jesus foi derramado para te curar de toda a culpa de pecados que você cometeu, dos erros da pessoa que você era. De tudo que você pensava, de tudo que você fazia. Não é para não te tornar mais um pecador, porque todos nós continuamos sendo pecadores, somos humanos. Mas não vivemos a escravidão de um pecado, é diferente. Você hoje, pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo, que por obediência obedeceu a um chamado, ele disse sim a um chamado do Pai. Por essa graça,
Você todos os dias, quando você cai, você olha para a cruz e você tem outra oportunidade. Senhor, me perdoa, me ajuda a continuar tirando isso de mim. Eu lembro que quando eu me converti lá em 1900 bolinha, eu era jovem e eu tinha uma prática, um vício de linguagem que se chama palavrão. E quando eu me converti, isso foi uma das coisas que mais me incomodava, mas era um vício de linguagem. E ali, pela graça, eu tive a consciência de que aquilo era um erro. Não coaduna uma mulher de Deus, renovada espiritualmente, está lá falando um monte de palavrão, palavra torpe. Só que como era um vício de linguagem, de vez em quando eu, falava palavrão. Ai, meu Deus, me perdoa, tira isso de mim. E eu senti exatamente o que eu falei aqui para vocês. Todas as vezes que eu caía, eu tomava uma decisão de não falar. Não foi Jesus que chegou dentro de mim e tirou. Como era o vício de linguagem um comportamento, eu comecei a mudar o comportamento da minha linguagem. Decisão. Decisão. A mesma coisa é quando você olha, você casado, você vai lá e entorta a cabeça toda, né, para olhar para a mulher alheia ou para o homem alheio. Desculpa, gente, eu sei que às vezes a palavra é pesada, mas é uma decisão, é um comportamento. Deus não vai ficar lá, você não é um robô. Você é um ser humano consciente, sabe a diferença entre o certo e o errado. Então, use a sua liberdade para dizer, não, eu vou começar a fazer diferente, vou olhar para o teto, vou dar uma de maluco, vou sair correndo que nem José. Mas eu vou mudar o meu estilo comportamental. Porque a liberdade de Cristo, a liberdade que Cristo me deu, foi a liberdade de dizer, não, isso não me aprisiona mais. Eu agora, quando for visto pelas pessoas, as pessoas vão dizer, pô, lá está indo um cara, um homem, uma mulher de Deus. E não mais, e esse cara olha para tudo que é mulher na rua. E essa história me veio hoje, porque hoje lá em casa, né, a gente estava falando sobre isso. Meu filho viu uma cena e ele falou, caramba, a mulher com 2 filhos, e o cara ficou lá olhando e mexendo, me deu uma raiva. Porque é um princípio. E uma vez a gente estava falando sobre caráter, até que o Myles Munroe disse, caráter não é quando todos estão vendo somente, mas quando você está sozinho. Ninguém está vendo. Mas Deus está. Então, Jesus, no seu sacrifício de amor, Ele nos devolveu a liberdade de acesso ao Pai. Eu e você temos esse acesso. Então, se há algo que te aprisiona ainda, querido, você tem liberdade para chegar para Deus e falar, Senhor, eu tenho essa dificuldade, me ajuda a continuar lutando contra isso. Às vezes, quando eu atendo casais e os casais falam sobre problemas de intimidade, e é um casal cristão, eu sempre falo, queridos, quanto que vocês oram pela intimidade de vocês? Peça a Deus, para que Deus gere um olhar diferente para o seu marido. Peça a Deus para que a sua esposa gere um olhar diferente para você. Deus criou a intimidade do cônjuge, do casamento, para que de forma protetiva você cele. Não é para antes do casamento, para já ir para a intimidade antes de se casarem. Deus selou a intimidade de um casal para que eles se tornassem um. Sabe quando é que um homem e uma mulher no casamento se tornam um? Na sua intimidade. Se não tem intimidade no casal, há um hiato, há um afastamento. É preciso que ore por isso. Que se cuide, que se trate, que vai buscar terapia, que vai buscar o que precisa. Mas Deus precisa ser o elo do casal. Por isso que um cordão de 3 dobras não se quebra. Você tem liberdade para falar com o teu pai. Ele sabe o que está acontecendo. Foi para essa liberdade que Cristo te salvou. Para essa liberdade que Cristo te chamou. Então, antes, a culpa do pecado nos aprisionava. Trazia o quê? Vergonha, medo.
mas foi o perdão que nos libertou. A atitude de Cristo que morreu na cruz foi para nos tirar do peso da culpa e nos trazer perdão. Então, se Cristo me perdoou, eu tenho que perdoar o meu irmão. E às vezes o perdão, ele não é com uma fala. Às vezes o perdão se dá num abraço. E você sente, e a outra pessoa identifica. Às vezes você não tem coragem de pedir perdão para uma pessoa olho no olho. Aproveita o advento do WhatsApp, escreve. Querido, me perdoa. Eu te feri, eu te magoei, ou eu tive raiva de você, mas eu quero dizer que eu te amo em Cristo Jesus. Isso é ser livre. Você é livre para perdoar, para ser perdoado, porque você já foi perdoado na cruz. O Espírito Santo nos sustenta pela fé, e aqui o capítulo 5 fala sobre isso. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Versículo 5. Então, quando você recebe a liberdade de Cristo Jesus, que foi para essa liberdade, Cristo está dizendo para você, você tem liberdade no Espírito Santo, para dançar, para louvar, para viver o que nós vivemos aqui antes do culto, antes da palavra começar. Há uma liberdade no Espírito Santo, a alegria do Senhor que traz a força de Deus para a tua vida. Seja livre para adorar, seja livre para todos os dias se conectar com esse Deus. Você tem livre acesso através de Jesus Cristo. Seja livre dos pensamentos nocivos, se liberte dos pensamentos nocivos, como a gente aprende aqui com a Bispa Ana. Escreve carta. Fala com alguém, busca ajuda, grava áudio, depois apaga. Faz alguma coisa, tem zilhões de ferramentas. Faz a técnica da cadeira vazia, bota a pessoa ali na frente e começa. Porque isso, porque aquilo outro, bota para fora. Se liberte, Jesus já te livrou de toda a culpa, de tudo aquilo que te aprisionava. Você não é mais escravo do pecado. Não é a religião quem nos justifica, mas é a fé que atua pelo amor. O que te faz aqui hoje é uma fé que atua em você pelo amor de Cristo. Existem coisas na nossa vida que não acontecerão por milagre, como eu falei, mas é mediante a tua decisão. Decisão de fé. Eu não consigo, como é que eu vou me livrar dessa pessoa? Como é que eu vou me livrar desse relacionamento ruim? Como que eu vou me livrar disso, daquilo? Queridos, depende de uma decisão, ou de uma postura, ou de um posicionamento seu. Quantas vezes nos colocamos em posição de escravidão de pessoas que arrasam com a gente, que falam coisas e você não se posiciona na identidade que você tem. O apóstolo Paulo, quando estava lá para ser açoitado, ele se levanta e fala, peraí, eu sou judeu, mas eu também sou um cidadão romano. E por ser um cidadão romano, você não pode tocar em mim. Posicionamento, identidade. Quantas vezes você se coloca, não num posicionamento de soberba, mas num posicionamento de saber quem você é. Você é o Filho do Cristo vivo, ressurreto. Existe um sangue que te protege, que gera poder no nome de Jesus sobre a tua vida. E às vezes você se negligencia, e às vezes você se encurva, e deixa muitas vezes que o inimigo das nossas almas fique lá, lembra disso? Lembra daquilo, e você é verdade, eu não mereço. Só que Jesus fala, ei, levanta a cabeça, olha para cima, olha para a redenção. Eu subi ao alto e deixei com você o meu Espírito. E deixei sobre você o meu nome, que é o nome sobre todos os nomes. E as trevas não resistem. Então, depois Paulo nos mostra tudo aquilo que descreve a carne e o espírito. E o que escraviza e o que te faz livre.
Eu queria que você colocasse, por favor, o versículo a partir do 19, 5:19. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o que nos escraviza, que é a nossa carne. Tá ruim? Tá, então vamos lá, vou ler aqui. Paulo diz sobre a grande diferença do ser humano. Os dois, não a diferença, mas os dois pilares principais do ser humano. O pilar da carne e o pilar do espírito. A terapia sistêmica diz que o equilíbrio do ser humano é o quanto você pertence e o quanto você individua. É o equilíbrio entre as duas coisas. Eu pertenço a uma família, a um grupo, mas também tenho autonomia para individuar, para ser eu. A Bíblia fala que o equilíbrio é essa grande guerra que vive entre nós. A guerra da carne contra o espírito. O apóstolo Paulo, em determinado momento, diz assim: meu Deus, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero é isso que eu faço. É uma guerra que há entre nós. Eu sei que é errado, mas eu acabo fazendo. É a minha carne que leva. O que é o jejum? Santificar, aumentar, empoderar o seu espírito. O jejum não é um sacrifício em vão. O jejum é o que vai trazer você um poder de santificação que vai empoderar o seu espírito e vai matar o seu rei estômago. E vai dizer, não, agora eu estou levantando, empoderando o meu espírito em Deus. E aí, no versículo 19 diz assim, o que escraviza. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Cometer não é de vez em quando você brigar, viver, ter uma dissensão, ter uma ira. Isso é humano, não dá em poste, dá em gente. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, viver as obras da carne. Fulano é colérico, vive sendo colérico. Ah, eu sou assim, eu sou cristã, mas eu sou assim, todo mundo me conhece. Aqui está dizendo, se você decidir continuar vivendo nessa obra, você não herdará o reino de Deus. E aí, Paulo alivia e diz assim, mas existe o fruto do Espírito, que é o que você precisa enaltecer em você, que é o que você precisa trazer à tona, porque ele já existe dentro de você. Por quê? Porque quando você aceita ou aceitou Jesus, o sangue dele, derramado sobre a sua vida, depositou em você o poder do Espírito Santo. E agora é hora de você decidir, vou colocar esse Espírito à tona, para viver, para ser latente, para avivar. E aí, o fruto do Espírito, porém, é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Seja fiel em tudo o que você fizer, em todos os relacionamentos que você tiver na sua vida, seja ele conjugal ou amigos. Mansidão, domínio próprio. Eu me domino. Eu me domino, a circunstância não pode me dominar, o medo não me domina, a escravidão não me domina, a mentira não me domina, a ira não me domina, eu me domino, eu digo não, o Espírito vive em mim. E mais,
Contra essas coisas não há lei. Porque todas essas coisas são vividas pela graça. Foi para isso que Jesus te libertou. Foi para essa liberdade de viver no Espírito. A liberdade legítima vem com deveres e responsabilidades. Viver como a gente quer, viver como quiser, sem regras, sem limites, não é liberdade, mas é anarquismo. E o anarquismo é isso. O anarquismo é uma ideologia, né, política, social, que diz que você não tem hierarquia. Que mané, mãe, pai, avô, líder, pastor, chefe. Eu sou autossuficiente, eu sou meu líder, só eu que mando, só eu que faço, que aconteça. Isso é anarquismo. Então, na verdade, você viver uma liberdade sem deveres e responsabilidades não é liberdade, é anarquismo. Liberdade é quando você tem a consciência de que há sempre uma hierarquia sobre a sua vida e que você é uma hierarquia na vida de alguém. Mas que você vai exercer isso não pelo princípio do poder, mas pelo princípio da liderança. Hoje a gente estava falando isso no grupo de Meu Filho, Meu Discípulo de manhã, sobre o princípio da liderança. Existe o exercício da liderança e o exercício do poder. O exercício da liderança é quando as pessoas fazem por mim como líder, porque se sentem atraídas pela pessoa que eu sou, pela forma como eu lido com eles, pelo respeito que eu emito na minha equipe. Então, muitas vezes, a pessoa nem queria fazer aquilo, mas eu vou fazer por conta do meu líder, eu vou fazer por causa do pastor Lúcio, que é um cara querido, é um cara que eu respeito, por ele eu vou fazer. Quando você emite o exercício do poder, as pessoas fazem porque se sentem coagidas pelo medo. Então, eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu vou ser demitido. Eu vou fazer, porque se eu não fizer, ele pode me matar. Eu vou fazer, porque se eu não fizer... Esse é o exercício do poder. E essa liderança que exerce o poder, ela nunca floresce, ela nunca perpetua. Ela morre nela mesma. Então, o conceito da liberdade é um nível de independência absoluto e legal de cada indivíduo que respeita as hierarquias da vida. Princípios e valores. E para terminar, existem 4 prisões da alma e do espírito que Cristo nos libertou. A primeira, Cristo nos libertou do pecado, da escravidão, do pecado. Eu vou ter que fazer isso para todo mundo me aceitar. Eu vou ter que me tornar essa pessoa para ser querida por fulano e por Beltrano. Eu continuo dependente, eu continuo fazendo isso de errado. Cristo te libertou do pecado. Você não é mais escravo do que te aprisiona. Isso está lá em Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. Segunda prisão da alma e do espírito que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou das doenças da alma, das doenças do espírito e muitas vezes de enfermidades físicas. Por que muitas vezes, Alessandra? Porque a própria palavra de Deus diz que há enfermidades que não são para a morte, mas para glorificar o nome do Senhor. E lá no livro de Isaías 53, nos versículos 4 e 5, diz que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Jesus levou sobre ele a tua culpa, Jesus levou sobre ele o teu medo, Jesus levou sobre ele os teus pecados. Se antes você fazia algo errado, se você se arrependeu, Jesus levou naquela cruz absolutamente tudo. Você não é e não vai ser mais escravo daquilo que te aprisionava. Terceira prisão da alma e do espírito. Jesus te libertou do mundo. Lá em Gálatas 3:4 diz: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separados para
separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, quanto mais eu sou aprisionada pelo meu pecado, mais afastada da graça eu sou. Porque eu estou colocando Jesus novamente na cruz. Porque eu estou invalidando o que Ele fez por mim. Por exemplo, quando as pessoas falam sobre karmas. Porque você vem, né, os indianos falam muito isso, você vem uma, duas, você volta como vaca, volta como, né, volta como pulga, volta como não sei o quê, você volta várias vezes, invalida completa. Já imagina o que o pastor Luiz Manuel... né? Isso invalida a morte de Cristo, porque Cristo morreu por você, queridos. Então, se Jesus morreu e eu vou ter que voltar para pagar os meus pecados, para pagar os meus erros, para que adianta Jesus ter morrido? Jesus morreu em vão. E Jesus não morreu em vão. Jesus morreu para transformar a tua vida e para te livrar desse mundo que te aprisiona e diz que você tem que ser igual a ele para você ser inserido no sistema. Você é fora do sistema do mundo, você faz parte do sistema do reino de Deus na terra. E por último, a última prisão da alma e do espírito que Jesus te libertou. Jesus te libertou das garras de Satanás. Satanás é o inimigo das nossas almas. E muitas vezes nós tememos falar sobre isso. Muitas vezes nós invalidamos um pouco isso. Mas isso é real. E nós temos visto isso hoje no mundo. A literal luta do bem contra o mal. Jesus veio te libertar desse inimigo da tua alma e da minha alma, que muitas vezes se apresenta diante de você. E assim como fez com o apóstolo Paulo, em que ele se apresenta, está lá, não essa história, mas a liberdade que Cristo nos libertou das garras de Satanás, lá em 1 João 3,8. Mas em um dado momento, Paulo estava na prisão e Satanás vai diante dele. E a Bíblia não relata, mas ali ele começa a acusar Paulo. E Paulo começa numa guerra espiritual com o inimigo das nossas almas. Em um dado momento, Paulo clama e diz: Senhor, ele está me esbofeteando. Ele está me desafiando. E aí Deus diz a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque na sua fraqueza eu vou te aperfeiçoar. O que isso quer dizer para todos nós? Existem situações na nossa vida que talvez você vai viver o resto da sua vida na luta constante contra aquilo. Existem espinhos na nossa alma que vão sempre vir, constantemente sair, para que a graça de Deus se estabeleça em nós. Para que a gente não ache que nós somos autossuficientes absolutamente em tudo. Imagina se de fato todos os nossos espinhos fossem arrancados, a gente ia se achar um super-herói. E aí a gente não ia mais depender de Deus. Mas os espinhos que permanecem na nossa alma é para constantemente nos lembrar de quem nós precisamos depender. As emoções fazem muitas vezes com que a gente dependa de pessoas. Não consigo ser feliz sem ele. Não consigo ser feliz se não tiver uma esposa. De fato, não é bom que o homem viva só. Mas Jesus te libertou. A liberdade de Cristo te libertou para dizer: ei, você só precisa de mim. Existe um texto na Bíblia que diz: pois eu sou o seu marido. Eu sou o seu provedor.
Eu sou aquele que te sustenta. E como esse texto falou comigo quando eu estava só. Esse texto falava comigo constantemente. Eu sou o teu provedor. Eu sou o teu marido. Eu estou contigo. Eu estabeleço a sua força. Sem mim nada você pode fazer. E nesses momentos de solidão e de solitude que eu vivia, eu fui me enchendo desse Deus que de fato foi a minha fortaleza. E quando encontrei o meu marido, eu estava inteira nele. Eu não precisava dessa dependência emocional. Eu amo meu marido. Ele trouxe mais um adendo de felicidade para minha vida, assim como o meu filho, assim como o que eu faço como ofício, assim como a igreja, assim como os meus irmãos, assim como a equipe Manassés, querida. Parabéns pela entrega de vocês hoje no Revisão. Mas de nada isso seria importante se de fato eu não tivesse inteira em Deus. Se de fato quando aqui eles estivessem louvando e eu e todos nós aqui falando aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos para quê? Mas quando você tem a certeza de que a liberdade que Cristo te libertou, ela se faz viva em você para dizer não, esse medo não vai me paralisar. Não, de forma alguma essa injúria vai me parar. Não, de forma alguma essa demora na resposta de algo que está lá na justiça para acontecer vai me paralisar. Eu não vou deixar de orar porque isso ainda não aconteceu na minha vida. Eu não vou deixar de clamar porque isso aconteceu. Eu não vou deixar de orar pelo meu filho, pelo meu casamento, porque cada vez que eu oro parece que piora. Não, eu vou continuar. Eu vou continuar porque eu sei que um dia eu vou ver isso acontecer no meu altar. Hoje eu vou dizer para vocês, como meu marido falou, oferta tem nome. Eu sempre ofertei com propósito. E hoje, vendo vários jovens aqui, a minha oferta foi: Senhor, em breve eu declaro, eu hei de ver o meu filho voltando do Revisão de Vidas. Porque foi para essa liberdade que Cristo me libertou. Eu não recebo sentença definitiva sem que antes o Senhor decrete aquilo na minha vida. Não receba sentenças na sua vida sem que antes o Senhor tenha decretado. Se ainda não aconteceu, é porque o Senhor está forjando. Não perca a sua liberdade de dizer não para aquilo que te aprisiona. Não perca a sua liberdade. Foi para isso que Cristo te libertou. Para você chegar na internet e falar: eu sou cristã, eu sou uma serva do Senhor. Antes de ser psicóloga, de ser esposa, eu sou filha de um Deus vivo. Porque não é o quanto eu estudei, ou o que eu estudo, ou o quanto eu tenho, sei lá, de coisas que vai me levar para a eternidade com Jesus. Mas o quanto eu sou nele. O quanto eu peguei essa liberdade e disse: não, isso aqui que eu fazia antes, que me aprisionava, isso não tem mais domínio sobre a minha vida. As palavras, os sentimentos, as angústias, isso não tem mais. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e você dissesse para você: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me libertou da escravidão. O Senhor me libertou do pecado. O Senhor me libertou do mundo. O Senhor me libertou do inimigo da minha alma, por nome Satanás. O Senhor me deu a liberdade de ter acesso livre ao Pai através de você. Mas nessa noite, Jesus, cura minha ferida, sara minha dor. Senhor, me ajuda naquilo que eu preciso, Senhor. Eu tenho liberdade para te dizer: eu sou falho nisso, eu sou falha nisso.
Me ajuda, me dá forças para tomar a decisão que eu preciso tomar, a dizer não àquilo que entristece o Espírito Santo, porque todas as vezes que eu faço aquilo, parece que o Espírito sai de mim e eu me sinto vazio. Eu não quero mais viver isso. Eu quero viver a liberdade da alegria de estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, presencialmente, emocionalmente, espiritualmente. E nessa noite, ainda de olhos fechados, eu sei que aqui temos várias pessoas que já são nossos irmãos, lavados e remidos, mas eu quero perguntar essa noite: há alguém essa noite que quer aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida, Senhor e Salvador da sua vida? Há alguém aqui essa noite que quer viver essa liberdade de ser aceito, de ser abraçado por esse Jesus que morreu por amor a você? Há alguém essa noite? Só levanta a sua mão. Eu quero só orar por você. Vamos ficar todos de pé, por favor. A Alessandra vai fazer uma oração e você vai repetir essa oração com ela. Amém. Nosso tema é para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. A nossa mensagem é essa, liberdade. Faz a oração, Alessandra. Amém. Se você é essa pessoa, ou se você quer se reconectar com a igreja. Amém. Se você quer voltar a viver a liberdade de Cristo Jesus, coloca a mão no seu coração e fala: Pai, eis-me aqui diante de Ti. Essa palavra, Senhor, tocou o meu coração e eu quero dizer para Ti, Senhor, eu quero viver essa liberdade em Ti. Eu quero dizer não àquilo que me aprisiona. Eu quero ter a autoridade em Cristo Jesus de dizer não ao pecado, de ser livre para amar e a Te obedecer de toda a minha alma e de todo o meu coração. Hoje eu entrego todas as minhas mazelas diante da Tua cruz e declaro, Senhor, que eu me entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, diante de Ti. E eu declaro: Tu és o meu único Senhor e Salvador. Amém. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Se você quer se reconciliar com Deus, que você está, eu estou tão distante, tem um caminho longo pela frente que eu não, há muito tempo que eu não me encontro com Ele, vem aqui na frente, nós queremos orar com você. Esse tempo é de vocês. Aliás, é nosso, né? Eu escutei um comentário dizendo que o filósofo disse isso. Um cristão só não é um cristão. Eu achei aquilo muito forte, muito pesado. Um cristão só não é um cristão. Ou seja, nós, para sermos verdadeiramente cristãos, nós precisamos disso, dessa comunidade terapêutica, essa comunidade que te ajuda, que te levanta, que te faz uma pessoa melhor, que te dá esperança, que traz perdão para a sua vida. Isso é uma comunidade terapêutica. Eu conversei uma vez com um americano, ele falou assim que a empresa dele gastou rios de dinheiro na Índia para treinar jovens, para fazer trabalhos sociais com jovens. Eles saíram de lá totalmente frustrados, apesar do dinheiro enorme que gastaram. Por quê? Porque os pais dizem para os filhos: não, meu filho é um pária, meu filho não vai nunca ser, ele tem que ser, o destino dele é esse, ser um pária, um mendigo, um pedinte, ele não pode ser coisa melhor. Como Jesus mudou a face da nossa sociedade, né?
Como isso trouxe oportunidade para mim, para você, para todos nós, para os nossos filhos. Nós podemos ter tido a nossa vida mais errada possível, mas conhecemos a graça e o perdão, e isso trouxe vida, isso tem trazido vida, e vida em abundância. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Vamos orar com o irmão. O irmão, o Fábio, vem cá. Pai, obrigado por essa decisão, obrigado pelo meu irmão que foi na frente, obrigado pelo meu irmão que está dizendo, eu quero me reconciliar com o Pai, eu quero conhecer essa liberdade faz sentido na minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado pela vida, obrigado por essa liberdade, obrigado por essa palavra, obrigado pela Tua palavra que está lá, nos levando cada vez mais perto de Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Pessoal, amém. Vira para lá que o pessoal quer dar um recado para você. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Não cai no coração. Não fica. Isso, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ame de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Eu não entendo. Cante isso nessa noite. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, Deus, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Amém. Aleluia. Amém. Mês de outubro agora é o mês do nosso aniversário. Nós vamos escolher uma data e nós vamos ter um culto aqui só de louvor. Amém? Tocar fogo na vida da gente. Amém? Eu vou dar a bênção, vou orar, vou dar a bênção. Eu queria que vocês permanecessem 1 minuto aqui, tá? Nós vamos desligar a televisão e nós vamos fazer, você que está em casa, nós vamos fazer um sorteio agora de uma Mercedes-Benz 0 km.
Infelizmente você está em casa, você não vai poder participar desse sorteio, só o pessoal daqui, ok? Então, posso orar com vocês? Posso orar com vocês? Já tem gente que já viu um garoto catucando outro. Quem vai ganhar sou eu. Amém, que bom, que bom. Que bom, que bom. Obrigado por essa palavra. Oh, essa palavra corta grilhões, rebenta com cordas, Senhor, que nos aprisionam. Oh, para a liberdade, para a verdadeira liberdade. Foi que Cristo nos libertou, Senhor. Obrigado por essa comunidade que nos faz entrar em contato com a verdade, Senhor. E essa verdade que o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho por nós. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa experiência. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, para a verdadeira liberdade. E essa igreja ora por você, ora pelo seu trabalho, ora pela sua vida, ora pela sua família. E agora? Porque você tem semeado na presença do Senhor, porque você tem semeado o seu tempo, porque você tem semeado a sua fé, você vai ter uma colheita de almas, você vai ter uma colheita de vidas, você vai ter uma colheita de pessoas chegando, o Paz no Lar que você vai estar fazendo, vai trazer vida aonde tem morte, vai trazer restauração aonde tem desânimo, esperança aonde tem desânimo, porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Escutei não, gente, como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo.